Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro dos profetas do Antigo Testamento na relação dos livros proféticos, o terceiro dos grandes profetas ou dos profetas maiores. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Ezequiel. Quem foi Ezequiel e o que o livro de Ezequiel quer dizer para nós nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje e no próximo vídeo. Ezequiel foi um profeta do cativeiro babilônico. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, mas diferente de Jeremias, Ezequiel profetizou lá da Babilônia. Jeremias profetizou de Jerusalém, profetizou de Judá, daquela região ali onde se encontra o Estado de Israel hoje. Ezequiel profetizou já no cativeiro babilônico. Ezequiel foi levado ao cativeiro na primeira leva dos israelitas, dos judeus ao cativeiro. Ele aceitou a palavra de Jeremias e foi levado de bom grado para o cativeiro babilônico antes da destruição de Jerusalém. Ezequiel foi para o cativeiro babilônico no ano 597 a.C. E a destruição de Jerusalém aconteceu no ano 586 a.C. Então, muitas das profecias escritas por Ezequiel aconteceram nesses 13 anos onde Jerusalém ainda existia, o Estado de Judá ainda existia, o reino de Judá ainda existia, Jerusalém não havia sido destruída e o restante do povo judeu que habitava lá ainda existia lá, ainda habitava em Jerusalém e muitos deles tinham sido levados para o cativeiro de bom grado, foram por causa de uma promessa de paz, uma promessa de tranquilidade, uma falsa sujeição ao reino de Nabucodonosor. Então, Ezequiel profetizou de lá. E lá no cativeiro babilônico, Ezequiel profetiza, assim como Jeremias, ele profetiza a destruição de Jerusalém. Ele profetiza que tudo aquilo que estava acontecendo era falso. Aquela paz que existia entre Babilônia e Jerusalém era falsa. E aquilo ali tudo ia acabar num juízo de Deus. O povo não havia se arrependido, o povo não havia deixado os seus pecados, o povo continuava obstinado contra Deus, cheio de idolatria, e Deus, de uma forma ou de outra, mesmo que usando uma maneira política, uma forma política, uma guerra política, ele destronaria os reis de Judá que eram maus e destruiria toda Jerusalém no ano 586. Então, Ezequiel já do cativeiro babilônico, ele emite as mesmas profecias, as mesmas qualidades de profecia que Jeremias estava fazendo em Jerusalém. Eles eram contemporâneos, apesar de talvez nunca terem se conhecido. Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar ao povo judeu que habitava no cativeiro babilônico. Ezequiel também é contemporâneo de Daniel, nós vamos falar sobre Daniel nos próximos vídeos. Mas Ezequiel, diferente de Daniel, Ezequiel vivia no meio do povo. Enquanto Daniel estava lá no palácio, Ezequiel estava no meio do povo. A vida de Ezequiel não foi fácil, ele sofreu muito. Aliás, todo mensageiro de Deus, todo profeta de Deus passa por esse sofrimento, recebe uma dor da parte de Deus, um lamento da parte de Deus. E Ezequiel não foi diferente. Ele sofreu muito, inclusive da dureza do coração daqueles que estavam no cativeiro, porque além de Ezequiel profetizar a destruição de Jerusalém, Ezequiel promove também uma forma de profecias, palavra de Deus sobre mudança do povo que estava habitando lá. Se o povo quisesse retornar verdadeiramente a Jerusalém, ele precisava mudar, ele precisava ser transformado, ele precisava voltar para Deus, ele precisava largar a idolatria. Então tudo isso são palavras de juízo de Ezequiel para aquele povo também que estava habitando naquele lugar. Então Ezequiel sofreu muito com isso, viveu lá no cativeiro babilônico, não teve a chance dos seus olhos verem novamente Jerusalém, ele morreu antes mesmo do povo voltar para Jerusalém, mas Ezequiel foi levantado por Deus para mostrar a glória futura do povo de Deus. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então, até lá, que Deus te abençoe e que Deus possa ministrar muito ao teu coração ao ler o livro de Ezequiel e a observar que Deus espera em todo o tempo, chama a nossa atenção para promover arrependimento, transformação e mudança na nossa vida. O juízo de Deus, como disse Paulo, começa pela casa de Deus, começa pelo seu povo. Então, nós somos chamados em todo o tempo para nos arrependermos e para nos consertarmos com Deus. Assim como Ezequiel sempre falava ao povo que estava no cativeiro. Que nós possamos nos transformar à semelhança de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa promessa, essa grande esperança também profetizada
por Ezequiel. Até lá!